Seja muito bem-vindo, família querida. Nós estamos aqui diante da Toda Pura, a mãe que tem esse imaculado coração. Que ela nos abençoe nesse 28º dia, onde nós iremos meditar sobre a pureza. Então que Nossa Senhora, que é a Toda Pura, nos ajude com essa virtude maravilhosa. A pureza é a virtude mais límpida de Nossa Senhora. O esplendor da sua virgindade sempre intacta faz dela a criatura mais radiosa que se possa imaginar, a Virgem mais celestial, toda candor de luz eterna. E aí isso daqui vai ter sabedoria 7:26. Pessoal, não há como não falar dos protestantes que negam isso e dizem que Maria é como que uma mulher qualquer. E qual que é o problema de uma pessoa ter uma relação sexual? Não há problema, eu sou fruto de uma relação sexual entre o meu pai e a minha mãe, e os meus filhos, a Maria Clara e o Gabriel, é fruto da união de amor entre eu e a minha esposa. Mas eu não recebi as graças que Nossa Senhora recebeu, e eu não chego aonde que eu vou falar aqui, no pé dela, no dedo dela, da missão elevada que ela tem de ser mãe de Deus. E se uma virgem consagrada na igreja, como uma Santa Teresinha do Menino Jesus, como uma Santa Catarina de Sena, como uma Santa Gema Galgani, guardou o seu corpo e nunca teve a experiência de se deitar com nenhum homem porque foi esposa de Jesus, quanto mais a sua Santíssima Mãe não guardou toda a sua pureza. Então eu quero pedir muito, assim, que o seu coração repare todas as ofensas que Nossa Senhora sofre dos protestantes, de colocarem ela como uma mulher que teve relação sexual, e de todo esse pessoal diabólico, como houve em manifestações de uma moça sentar em cima de uma imagem de Nossa Senhora, ou aquele rapaz que catou e começou a ralar a imagem de Maria Santíssima e jogou o pó do gesso em cima dele nu, porque isso daqui é uma blasfêmia contra essa pureza de Nossa Senhora. O dogma da fé na virgindade perpétua de Maria Santíssima, o dogma da fé na concepção virginal de Jesus por obra do Espírito Santo, o dogma de fé na maternidade virginal de Maria. Estes três dogmas investem a Imaculada de um esplendor virginal que os céus dos céus não podem conter. 1 Reis 8:27. E através dos séculos na igreja, a ditosa Virgem se inspiraram as filas angélicas das virgens que começaram, já desta terra, a viver só de Jesus para seguir o Cordeiro. Apocalipse 14:4, no tempo e na eternidade. E se existiram ou existem dementes que querem jogar as sobras das baixezas delas sobre uma verdade de fé tão resplandecente como a virgindade de Maria, além de São Jerônimo, que desbaratou os heréticos, Euvídio e Joviano, e Santo Ambrósio, que escreveu páginas de encanto sobre uma virgindade, toda a igreja no seu caminho milenar celebrou e glorificou Maria, a toda virgem, a sempre virginal-me no corpo, a Virgem Santa, consagrada divinamente pela presença do Verbo de Deus, que nela se encarnou, revestindo-se da mesma virgindade da mãe. Então você pode ver aqui, ó, por exemplo, São Jerônimo, ele desbaratou os heréticos, aqui como Euvídio e Joviniano. Santo Ambrósio escreveu palavras de amor. Eu já quero mesmo, sim, sabe, pessoal, logo no início, mostrar para vocês esse livro que nós temos aqui, ó, Em Defesa de Nossa Senhora contra os Ataques Protestantes. Porque assim não é possível que um coração de um filho não doa, vendo esse privilégio tão elevado de Nossa Senhora sendo atacado, e essa foi uma das razões porque em Fátima ela apareceu pedindo a reparação do seu Imaculado Coração, como que uma das espadas que é colocada no coração dela, esse insulto que se faz. E olha o que vai dizer aqui, ó, a ira de Deus. Se agora volvemos olhar para a humanidade, a visão de sangue de encontro da Virgindade Imaculada de Maria desapareceu de modo súbito e brutal. Impureza, luxúria, sensualidade, adultério, pornografia, homossexualidade, nudismo, espetáculos imundos, bailes obscenos, o que vai dizer dos funks aqui, né? Relações pré-matrimoniais, contracepção, divórcio, aborto. Eis o espetáculo nauseabundo que a humanidade oferece aos olhos de todos. A moça que nos ajudou a ter a nossa filha Maria Clara, disse que uma menina foi procurar ela, e ela estava conversando e falou assim, quem que é o pai do seu filho? Falou assim, é filho do bonde. Assim, não entendo. Ela falou, eu fui no baile funk, e para entrar no baile funk, de graça, eu teria que ir de saia e sem a minha roupa íntima.
Lá dentro eu bebi, me droguei, e eu fui andando no trenzinho. E alguns rapazes me pegaram. E eu não sei de quem é um filho. Você tem noção da gravidade, de como isso é terrível? É isso daqui que a gente vive hoje. Ó. Então, precisamos consagrar-nos verdadeiramente à Virgem Maria para que ela nos doe a sua pureza. Santo céu, quantos abismos de torpeza nessa pobre terra. Se pode continuar assim sem provocar a ira de Deus? Efésios 5:6. Maria disse pela pequena e inocente Jacinta. Ela ignorante do verdadeiro significado daquilo que dizia. Os pecados que mandam mais almas ao inferno são os pecados impuros, pecados de impureza. Então você imagina, enquanto eu estou falando com você aqui, você está olhando para Nossa Senhora. Quantas almas estão condenadas ao inferno que foram lá por causa disso, por causa da impureza? E nas aulas que eu fiz aqui falando sobre a questão da maçonaria, o que eles disseram? Vamos viciá-los, os católicos, porque assim na próxima geração nós não mais teremos catolicismo. Você percebe que nesse período de quarentena, o pico de pornografia subiu lá em cima. E essa indústria multibilionária, elas têm jovens, adolescentes, até crianças nas suas mãos. Entendeu? Aquele testemunho nojento daquele pai belinho que tem aquela filha MC Melody, quando era uma menina pequenininha, ele endossando ela na sensualidade para ganhar dinheiro e tantas outras coisas que se vê no mundo de hoje. Meu Deus do céu, ou a gente faz uma cruzada de pureza para contra-atacar isso daí, entendeu? Ou o inferno cada vez mais lotado. Quem poderia desmentir essa afirmação observando o teatro de vergonhas que o mundo mostra todos os dias? Jacinta não tinha visto isso daí não, 1917, pessoal. Já passou mais de 100 anos. É verdade que o pecado impuro não é o pior nem o mais grave, mas é o mais frequente, o mais nojento. Isto é sem dúvida. Nós conhecemos o valor da pureza proclamada por Jesus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. Conhecemos os 2 mandamentos de Deus que nos guardam da impureza, o 6º e o 9º. Conhecemos até a recomendação mais que enérgica de São Paulo aos cristãos. A fornicação e a impureza de toda espécie não sejam nem nominadas entre vós, mas o mesmo vale para as vulgaridades e os discursos triviais, todas coisas indecentes. Efésios 5, 3 e 4. Conhecemos o ensinamento do nobre catecismo da Igreja Católica. O 6º mandamento nos ordena de sermos santos no corpo. Portanto, o máximo respeito à própria pessoa e ao próximo, como obras de Deus e templo onde Ele mora com a sua presença e com a sua graça. Conhecemos as firmes chamadas da Igreja com recentes documentos de primordial importância como o Humanae Vitae. Conhecemos todas essas indicações luminosas para abater as seduções do mundo e da carne. Mas a humanidade e até a cristandade não faz mais que escorregar continuamente para formas de costumes sempre mais degradantes. Como o homem animal que não mais compreende o que é espiritual. 1 Coríntios 2,14. A favor do mais cego e obtuso ateísmo, que entra a favor do mais cego e obtuso ateísmo. Aí vai dizer uma frase de Santo Ambrósio: quem entra na luxúria abandona a via da fé. Olha o que aconteceu com Salomão. Olha o que aconteceu com Sansão. Olha o que aconteceu com Henrique VIII. Olha os danos. O mais santo dos reis virou um apóstata. Rompeu com a igreja e fundou o anglicanismo. Tudo por causa da impureza. Agora, fala a verdade. Eu estava conversando com o Alberto, que trabalha comigo aqui na editora. Ele até falou que ele desinstalou o Instagram, porque você clica lá naquele negocinho de busca, todas as vezes. Eu cheguei um dia pra minha esposa e falei assim: amor, dá uma denunciada nisso daqui, porque todas as vezes que abre é uma mulher sensual dançando, não tem como fugir daquilo. Eu falei: Thais, dá uma denunciada. Já denunciou várias vezes, não muda. Continua mandando nudez, 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 impureza, impureza, impureza. Por quê? Porque o demônio, que sabe como levar as almas ao inferno, como disse Jacinta, ele patrocina em tudo quanto é canto o espírito de impureza, porque ele sabe que é aí que ele pega o homem. Santa Catarina de Sena teve uma visão que os espíritos de impureza eles ficam nas fossas. E quando eles levam o homem ao pecado, eles voltam para as fossas, porque é tão horrível uma alma manchada pelo pecado de impureza que os próprios demônios colocam a mão para não ver, de Santa Catarina de Sena, a degradação que é isso. E quais são os remédios? Fuga das ocasiões, oração,
sacramentos. Todo pecado... Bom, fuga das ocasiões. Agora vamos falar aqui um pouquinho aqui. Como que você está no seu celular? O que você recebe no seu WhatsApp? Que site que você tem procurado? Que tipo de conversa que você tem? O que você tem olhado? Não é possível que você vai ver essa meditação e ainda você vai ficar com brecha. Se tem alguma coisa que está te tirando de Deus, que está te fraquejando, alguma rede social, por que você não deleta por um tempo? Por que você não fica sem ver essas coisas? Caso contrário, você sabe para que caminho que você está indo. Você está indo para o caminho do inferno. Agora medita, como Santo Afonso diz, coloca a mão em cima de uma vela, vê se você consegue ficar com a mão em cima da vela 2 minutos e vê se você vai aguentar o inferno por toda a eternidade ou muda de vida o mais rápido possível. Né? Todo pecado impuro de ação, desejo, de olhar, pensamento, de leitura é pecado mortal. Precisamos nos defender com todas as forças até a violência se necessário, porque aquilo a que aspira a carne é morte, aquilo que tem de espírito de vida é paz, porque o desejo da carne é inimizade contra Deus. Romanos capítulo 8, versículo do 6 ao 7. Lembramos São Bento e São Francisco, que se jogaram entre espinhos para apagar a concupiscência que atrai e alicia. Lembramos Santo Tomás de Aquino, que se serve de um tição ardente para desvendar uma insídia perigosa. Recordemos Santa Maria Gorete, que se deixa esfaquear por 14 vezes para salvar sua virgindade. Isso daqui, são os heróis. As ocasiões mais comuns de pecado, porém exigem sobretudo a mortificação dos olhos, evitar cinemas, leituras sujas, e agora a questão de internet, língua, conversas torpes e discursos licenciosos, ouvidos, não escutar canções e piadas vulgares, e da vaidade, opor-se às modas indecentes. Não sei se você vai ver até aqui, porque eu não sei quantos que aguentam ver o vídeo inteiro, mas eu já tinha falado que eu vou fazer um curso sobre a pornografia. Você acha que é interessante eu fazer, pessoal? Comenta aqui embaixo, por favor, para mim ver isso daí, porque eu já estou com todo o material, eu preciso fazer esse curso, porque quem me segue sabe que eu fui anos escravo disso, e eu preciso dar um testemunho de libertação disso. Escrevem aí para mim. De tudo isso, parece evidente que a vida do homem na terra é uma batalha, e que é necessária a contínua vigilância com a ajuda de Deus, orações e sacramentos, para não se deixar dominar pela concupiscência. É humilhante, mas essa é a nossa real condição. Carne e espírito estão sempre em luta acirrada entre eles. Nos meus membros existe outra lei que move guerra à minha alma e me torna escravo da lei do pecado que está nos meus membros. Romanos 7, 23. São Paulo sabia dessa luta. Perdão. São Domingos Sávios, que rasgava as vestinhas recebidas dos companheiros. São Luís Gonzaga, que em público chama a atenção de quem fala desporadamente e se impõe penitências terríveis. São Carlos Borromeu, que desde menino se avizinhava a miúde aos sacramentos. Santo Afonso Maria de Ligório, que tirava os óculos quando o papai o levava ao teatro. São exemplos que deveriam nos convencer a usar todos os modos para guardar a pureza do coração e dos sentidos. Tinha algo que eles não queriam perder, que era a graça de Deus, que era a união com Deus e com Nossa Senhora. Aí é uma questão de eleição. Castidade conjugal. Os problemas morais mais sérios são aqueles que se referem aos esposos. A castidade conjugal é um dever de todos os esposos cristãos e é um dever fecundo de graças e bênçãos. Mas os assaltos do maligno são maciços. Contracepção e onanismo, divórcios e abortos estão massacrando os cônjuges cristãos, sem dizer das relações pré-matrimoniais, que são somente uma imunda profanação dos corpos e das almas daqueles noivos escravos miseráveis da carnalidade. Por exemplo, a minha esposa tem um problema grave. Acretismo placentário. Ela pode correr risco sério de engravidar e vir a óbito. Nós não usamos métodos contraceptivos. Nós não optamos por camisinha, por nenhum outro tipo de remédio. Nós optamos por viver a castidade conjugal, para não ofender a Deus. Tem uma pregação minha que eu falo resistir ao pecado para não ofender a Deus, alguma coisa sobre o pecado, onde nesse dia eu chorei, porque eu prefiro ficar vivendo com a minha esposa na castidade do que ofender a Deus por um pecado. Desejam só 2 filhos e não mais. Inclusive que eu falei dela, até escutei os passos dela, que ela foi pegar alguma coisa ali. Desejam só 2 filhos e não mais, pois existe a pílula e outros meios para evitar novas gravidezes. E assim se profanam, quem sabe por anos e anos, as relações pré-matrimoniais que deveriam simbolizar a união entre Cristo e a Igreja. Eu lembro que um dia que eu fui com a minha filha numa esfirraria, e a Maria Clara, ela é muito comunicativa. Ela começou a conversar: quantos filhos você tem? 2 aí? Os 2, já fechou a fábrica?
Já fechou? O mundo não suporta essa questão de filhos. Mas o problema não é só o mundo. É dentro da Igreja Católica. O que eu conheço de pessoas, até em postos de autoridade na igreja, que me recomendam camisinha e anticoncepcional? Você pensa que é poucos? É muitos. Eu tenho medo dessas pessoas irem para o inferno. Porque elas estão rompendo com a lei de Deus. Entendeu? Mas são coordenadores. Gente grande me recomenda pílula. Não, mas nesse aspecto eu não concordo com a igreja, porque nesse aspecto são os relativistas. É uma maldição isso daí hoje em dia na igreja. Entendeu? Olha o que o Padre Pio dizia. Todo mundo gosta do Padre Pio, né? Mas eu quero ver quem vai gostar disso daqui que ele fala lá. A pílula anticoncepcional vem do inferno, dizia Padre Pio. E quem a usa comete pecado mortal. E ainda, para todo bom casamento, o número de filhos é estabelecido por Deus e não pela vontade dos esposos. E ainda, quem está na estrada do divórcio está na estrada do inferno. Pior ainda para quem comete o crime do aborto. Entendeu? Eu gostaria de ter mais filhos, mas não é possível. Se Nossa Senhora der um milagre, se ela quiser, ela vai dar. Se não quiser, a gente vai ter que viver assim. E a minha esposa está fazendo cada vez mais com um certo foco, uma rigidez para aprender um método natural. Por quê? Não quero que a minha esposa morra. Entendeu? Então, para a gente aprender, para nós podermos ter a nossa vida de marido e mulher. Mas enquanto não isso, nós nos amamos em maneiras de sacrifício e serviço dentro de casa, com muita alegria. Entendeu? Mas procuramos servir a doutrina da igreja. Que abram bem os olhos os esposos cristãos. Profanar o sacramento do matrimônio nunca acontecerá sem castigos e maldições sobre as famílias. Se lembre bem que com Deus não se brinca. Aí a gente começou aqui um curso sobre as famílias no Coração Imaculado de Maria, que o professor Marcos Vinícius vai ajudar com orientações sobre isso. Então, se vocês quiserem, vocês fiquem aqui, vejam a playlist dele, que nós iremos fazer uma bateria de vídeos sobre como viver bem a vida conjugal no casamento com a Santa Pureza. Os votos: recitar 3 Ave Marias em honra da Virgindade de Maria, eliminar e destruir qualquer coisa de não modesto que se tenha consigo, se você tem alguma coisa de pornografia, roupas indecentes, qualquer coisa que nem queima, destrua, porque senão você não vai fazer seu voto. E mortificar bem os sentidos, especialmente a vista. Tá bom? Então acho que 3 Ave Marias a gente pode fazer agora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E Virgem Santíssima, abençoai-nos com a pureza do teu imaculado coração. Até amanhã.